Nesse vídeo eu vou falar sobre o experimento de fenda dupla, né? Esse é um experimento muito importante da física, assim, ele é um experimento muito específico. Mas ele ganhou assim, uma grande popularidade, né, dentro do público geral, muito por causa da mecânica quântica, né, de questões interessantes que aparecem com esse experimento quando a gente considera esse experimento no campo da mecânica quântica, né? Mas esse experimento não é necessariamente discutido só no interior da mecânica quântica. Nesse vídeo eu vou falar o que é o experimento de fenda dupla, né, rapidamente, mas eu vou falar principalmente para que serve esse experimento, tá? Como é que ele surgiu e tal, e vou discutir também quais são as consequências desse experimento no interior da mecânica quântica, né, no campo da mecânica quântica. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física, principalmente sobre física quântica, seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal e dessa forma o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Bom, apesar de ter ficado muito famoso por causa da física quântica, né, o experimento de fenda dupla, na verdade, ele vai tentar ali fazer uma investigação sobre... A gente vai usar o experimento de fenda dupla, né, para fazer uma investigação sobre fenômenos do eletromagnetismo clássico, da ótica, mas tudo isso no campo da física clássica, tá? Antes do desenvolvimento da mecânica quântica mesmo. O experimento de fenda dupla, eu já falei aqui em alguns vídeos sobre ele, mas assim, rapidamente, ele é basicamente essa montagem que aparece aqui na tela, né? Então, essa montagem consiste no seguinte, né? Você tem duas fendas, você tem uma fonte, você vai lançar algum objeto, luz, por exemplo, elétrons, outras coisas, né? No caso da física clássica, né, esse experimento é feito com luz, né, na maioria das vezes. Então você vai lançar o objeto ali, tem uma fonte que vai lançar algo que essa coisa vai passar por essa montagem que tem duas fendas e tem um anteparo lá no fundo, tá? E esse anteparo vai registrar a intensidade da luz que chega lá no fundo. Vamos tratar desse experimento com luz, tá? Então esse anteparo ali, ele é uma chapa fotográfica, algo que é capaz de identificar a intensidade da luz que está chegando nela ali, tá? Então essa é a montagem básica do experimento. Agora, para que ele serve? Para entender para que esse experimento serve, né, a gente precisa lembrar que uma discussão antiga da física, tá? Bem antes da mecânica quântica, já existia uma discussão que era sobre a natureza da luz, né? Ou seja, as pessoas se perguntavam, né, os físicos se perguntavam, a luz ela é uma onda ou ela é feita de partículas, né? E por que essa dúvida pode surgir, né? Bom, vamos pensar num experimento simples que a gente pode fazer com uma lanterna. Assim. Se você pegar uma lanterna e ligar a lanterna, você vai ter um feixe de luz. E se você direcionar esse feixe de luz para um espelho, você vai ver que esse feixe bate no espelho e volta, né? Então você tem esse é o fenômeno de reflexão. Bom, e esse experimento simples, ele pode ser descrito se a gente considerar que a luz é feita por várias partículas, ou seja, que a luz é composta por várias bolinhas, né? Por quê? Porque você pode imaginar o seguinte, bom, a luz é composta por várias bolinhas, essas bolinhas chegam no espelho, quando você liga a lanterna, elas saem lá da lanterna, elas vão até o espelho, batem no espelho e voltam. Assim como eu jogo uma bolinha de tênis na parede, ela bate e volta, essas partículas, né, que supostamente constituem a luz, vão bater ali no espelho e voltar, então você tem um fenômeno, você tem a explicação mecânica ali para um fenômeno como esse, que é o fenômeno de reflexão, e nesse caso a coisa funciona bem, então dá para fazer isso, dá para explicar desse jeito, né? Dá para explicar esse fenômeno também usando uma teoria ondulatória, tá? Mas então dá para explicar das duas formas, ou considerando uma teoria ondulatória, ou considerando que a luz é formada por partículas. Um outro fenômeno também famoso da ótica, né, que é o campo que estuda fenômenos que envolvem a luz, né, a gente chama de ótica na física, né? Então, um outro fenômeno da ótica que é interessante, que pode ser explicado também tanto por uma teoria ondulatória quanto por uma teoria corpuscular, é o fenômeno da refração, né? Então, refração acontece quando você lança um feixe de luz numa interface de dois meios, né? Então, por exemplo, imagina um aquário, então você tem uma interface ali que é ar acima ali da água do aquário, né? E a água, né? Então você tem essa interface, você lança a luz ali, então você joga a luz ali de fora do aquário para dentro, você vai ver um desvio do feixe e tal, então esse fenômeno é chamado de refração. E essa refração, ela é a mesma coisa, você consegue explicar ela das duas formas, ou seja, nenhum desses fenômenos da ótica é capaz de caracterizar de fato a natureza da luz, né? Esses fenômenos eles não servem para a gente identificar
responder essa pergunta, né? A luz é uma onda ou ela é composta por várias partículas? Agora, existe uma característica, e essa é exclusiva de fenômenos ondulatórios, que é algo chamado interferência. A interferência, a gente pode representar a interferência por essa imagem que aparece aqui, né? Então, o que acontece? Você tem duas ondas, imagina duas ondas se propagando numa corda. Quando essas ondas se encontram, elas se sobrepõem, ou seja, existe um somatório das duas ali, né? Da intensidade das duas. E aí, dependendo da fase dela, ou seja, dependendo, se elas encontrarem crista com crista, né? Você vai ter uma crista maior. Se elas encontrarem crista com vale, você vai ter uma ondulação menor, né? Você pode ter até nenhuma ondulação, né? A corda pode ficar parada e tal. Esse fenômeno é um fenômeno exclusivo de essa propriedade, uma propriedade exclusiva de fenômenos ondulatórios, tá? Então, interferência só acontece com ondas. Então, dito isso, a gente pode pensar na seguinte estratégia, né? Se eu estou querendo responder a pergunta, né? A luz, ela é uma onda ou ela é feita de partículas? E eu sei que existe uma propriedade, que é a interferência, que ela é exclusiva de fenômenos ondulatórios, eu posso fazer o seguinte teste, né? Eu posso testar se a luz sofre interferência. Porque se a luz sofrer interferência, eu vou falar que a luz é uma onda, né? Então, é basicamente isso. Essa ideia, ela foi ali desenvolvida, né? Essa estratégia, né, foi adotada por um físico chamado Thomas Young, no início do século XIX, tá? 1800 e pouco. Ele faz um experimento que é o experimento de fenda dupla, né? Então, ele usa o experimento de fenda dupla, na verdade, né, essa montagem, né, que aparece com duas fendas e tal, ela é algo que a gente chama de interferômetro, né? Porque ela é capaz de justamente mostrar, tornar explícita essa propriedade de fenômenos ondulatórios. Então, por exemplo, se você fizer um experimento de fenda dupla com ondas na água, né, tipo o que essa animação mostra aqui, né? Imagina que essa coisa, esse meio vermelho ali é a água, então você está fazendo uma ondulação na água, e aí você tem duas fendas e essa ondulação passa pelas duas fendas. O que acontece é que quando a onda se espalha e passa pelas duas fendas, ela vai se dividir ali como se tivessem duas fontes, uma em cada fenda. Então, a coisa funciona como se você tivesse duas fontes ali, uma em cada fenda, duas fontes de onda, né? E as ondas vão propagar ali, saindo de cada uma das fendas, e elas vão se propagando e elas vão se encontrar lá na frente, elas vão se encontrar lá no anteparo. E quando elas se encontram, quando ondas se encontram, elas sofrem interferência. Então, quando encontra crista com crista, você vai ter uma onda mais intensa. Se você encontra crista com vale, você tem intensidade menor. E essa intensidade, uma intensidade grande ali, é marcada por essas faixas vermelhas que aparecem nessa animação lá no anteparo. E então nota que você tem uma distribuição de faixas vermelhas. São as regiões onde está vermelho ali no anteparo, são as regiões em que você tem interferência construtiva, ou seja, tipo crista com crista ou vale com vale, onde você tem a amplitude da onda, né, fica muito grande. E aí, nota que quando você monta um experimento de fenda dupla, a imagem que aparece ali é uma imagem que a gente chama de... O que aparece lá na tela, né? Que é registrado na tela, é algo que a gente chama de padrão de interferência. Então, quando esse padrão de interferência se forma, a gente conclui que o que está sendo enviado ali pela fonte é uma onda, tá? Então, Thomas Young, ele fez esse experimento com essa montagem, lançou ali um feixe luminoso. E esse feixe passou ali por essa montagem e lá no fundo, no anteparo, ele viu o padrão de interferência. Então, ele conclui, ali no século XIX, o seguinte: a luz é uma onda. E essa conclusão experimental, lembrando, isso tudo acontece antes da mecânica quântica surgir, tá? Essa conclusão experimental, né, de que a luz é uma onda, ela vai ser embasada também pela teoria, tá? Por quê? Porque existe algo na física na história da física, que é super interessante, que é a união de várias teorias que tratam de fenômenos que a princípio a gente pensava que eles eram fenômenos isolados, né? Isso acontece principalmente com o eletromagnetismo, né? Porque o que a gente chama de eletromagnetismo, na verdade, é a junção de duas teorias, né? A teoria elétrica e a teoria magnética. Então, a teoria elétrica, ela trata de fenômenos do tipo carga elétrica, carga atraindo carga, ou carga repelindo carga positiva, repelindo carga positiva atraindo carga negativa, coisas desse tipo. Fenômenos de corrente elétrica, resistência, essas coisas são discutidas na teoria elétrica, né? No campo nesse campo da física. Existem outros fenômenos que são os fenômenos magnéticos.
Então, os fenômenos magnéticos são tipo ímã, polo sul, polo norte, então um atrai o outro e tal. Então, coisas que envolvem ímã e tal são fenômenos magnéticos, tá? E esses fenômenos, eles eram perceptíveis, assim, as pessoas faziam experimentos com esses objetos, mas eles, a princípio, eles eram considerados como completamente independentes, tá? Então, você tem a teoria elétrica e a teoria magnética. Acontece que também no século XVIII, né, alguns físicos começaram a perceber que fenômenos elétricos tinham relação com fenômenos magnéticos, né? Por exemplo, quando você tem um circuito elétrico e ele está desligado, e você coloca uma bússola do lado dele, lembrando que a bússola é algo que, né, tem uma agulha ali e ela consegue detectar, né, ela é sensível ao campo magnético gerado pela Terra, pelo planeta Terra, né? Então você deixa uma bússola quieta ali, ela está apontando no polo norte e tal, está apontando na direção do norte, né? E ela, se você colocá-la perto de um circuito elétrico desligado, quando você ligar o circuito elétrico, você vai ver que a bússola sofre uma deflexão. A agulha da bússola vai mexer quando você liga o circuito elétrico. E aí os físicos começaram a perceber que existe uma relação entre movimento de cargas e algo que a gente chama de campo magnético, tá? Então, o movimento de cargas é capaz de gerar campo magnético e as cargas, elas conseguem também sentir o campo magnético quando elas estão em movimento. Então, existe uma relação entre teoria elétrica e teoria magnética. Isso tudo é fundido, né? Os físicos vão fazer uma síntese dessa coisa toda e criar a teoria eletromagnética. E a teoria eletromagnética é uma teoria com fundamentos bem estabelecidos, assim como a mecânica, como a termodinâmica, né? E como é uma teoria da física, né? A física tem essa característica, né? Assim, as suas teorias, elas são formadas por leis, né? Então você tem as leis e a partir das leis você vai explicar os experimentos, os fenômenos naturais e tudo. Então, as leis do eletromagnetismo são uma combinação de teoria elétrica com teoria magnética, tá? As leis do eletromagnetismo são coisas que a gente são expressões, né, que a gente chama de equações de Maxwell, tá? São 4 leis, são as 4 equações de Maxwell. E aí, isso é um tema um pouquinho mais avançado assim, do eletromagnetismo, mas quando a gente pega essas equações de Maxwell, essas 4 equações de Maxwell, a gente consegue mostrar que o campo elétrico é capaz de gerar campo magnético e a gente consegue mostrar também que, em certas situações, o campo elétrico e o campo magnético formam uma onda, que a gente chama de onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, que é uma onda diferente da onda, por exemplo, numa corda, uma onda na água, tá? Porque ela é uma onda que ela não se propaga no meio, ela pode se propagar no vácuo. Na verdade, ela é uma onda de campo elétrico e campo magnético que não é matéria, tá? Então, é uma onda que não é composta que não propaga no meio material. Ela pode propagar também, né? Mas ela pode propagar também no vácuo. Então, essa onda eletromagnética, as pessoas perceberam que ela tinha, na verdade, a velocidade que ela se propaga no vácuo com a velocidade da luz. E aí você já tinha a junção da teoria magnética com a teoria elétrica, criando o eletromagnetismo, e aí você tem uma terceira junção, que é entre a teoria eletromagnética e a ótica, né? Porque aí você consegue explicar os fenômenos da ótica usando as equações do eletromagnetismo. E essas equações estão de acordo com esse experimento do Young, de fenda dupla, porque elas tratam a luz como um fenômeno ondulatório. Então essa questão sobre a natureza da luz, no século XIX, até o final do século XIX, ela é tratada como uma questão fechada. Acabou. Está decidido, assim, as pessoas entenderam, os físicos descobriram que a luz é uma onda. Tá? Era tratado assim, essa questão. Isso antes da mecânica quântica, né? E aí, no início do século XX, a gente vê o surgimento da mecânica quântica, que vai dar uma avacalhada em toda essa história que eu contei aqui, né? Por quê? A mecânica quântica, ela surge com um problema, né, que é o problema que a gente chama de catástrofe do ultravioleta, né? Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala sobre sobre esse problema em mais detalhes. Mas, basicamente, para o Planck resolver, o Max Planck, né, que é um físico que a gente pode considerar como o pai da mecânica quântica, né, um dos... Para ele resolver esse problema, o que ele fez? Ele considerou uma hipótese muito diferente, uma hipótese que é o contrário disso que eu acabei de falar, né? Eu estou falando que a luz é uma onda, que o eletromagnetismo mostra que a luz é uma onda e tal. O Planck considerou o seguinte: vamos esquecer isso aqui, vamos tratar a luz como se fosse composta por partículas. E aí, usando esse modelo corpuscular para a luz, aí a luz aqui eu estou estendendo, tá? Não é bem luz, é radiação eletromagnética. Então, usando esse conceito, né, a luz é um tipo de radiação eletromagnética, tá? O que caracteriza a luz é que ela
é uma faixa da radiação eletromagnética que a gente consegue enxergar, né? Isso a gente chama de luz, né? Então a óptica trata dessa faixa de radiação eletromagnética, né? Mas tem outras radiações, tipo micro-ondas e tal. Mas beleza, então assim, o que o Planck faz? O Planck fala o seguinte: eu vou tratar a radiação eletromagnética como se ela fosse composta por partículas, e no final das contas, fazendo isso, ele consegue resolver o problema dele lá, o tal da catástrofe do ultravioleta. E aí ele levanta de novo esse problema. Você fala, então a luz é uma onda ou ela é composta por partículas, né? Então, esse problema renasce ali na mecânica quântica. Só que ele renasce com uma força que é muito, muito maior do que a que ele tinha antes da mecânica quântica, porque agora, até a situação atual, a forma como os físicos enxergam isso hoje é a seguinte, né? Existem várias interpretações, mas assim, a interpretação adotada pela maioria, maior parte da comunidade científica, é de que essa pergunta, né, se a luz é uma onda ou a luz é formada por partículas, essa pergunta ela não faz sentido. Não faz sentido perguntar sobre a natureza dos objetos, o que eles são de fato. Só faz sentido a gente falar desses objetos quando eles estão dentro de um contexto experimental. Então, por exemplo, né, no experimento lá que gera esse problema da catástrofe do ultravioleta, a luz tem um comportamento corpuscular. A luz, a radiação eletromagnética, tem comportamento corpuscular. Agora, quando a gente vai para outros experimentos, tipo o experimento de fenda dupla, a luz tem um comportamento ondulatório, né? Então, o experimento de fenda dupla, ele entra na mecânica quântica porque quando o Planck estabelece essa nova hipótese, essa hipótese dele, né, de que a luz é formada por quantos de energia, né, a gente vai chamar isso de fótons, então imagina que a luz é formada por vários fótons, aí surge a dúvida que é o seguinte: bom, então, e se eu lançar esses fótons um a um no experimento de fenda dupla? E é aí que surge algo muito interessante, que é uma revisão desse experimento de fenda dupla, né, no campo da física quântica. E aí, esse experimento ele pode ser feito, ele é feito, existem vários artigos, né, de grupos experimentais que realmente realizaram esse experimento de fenda dupla lançando um fóton de cada vez na montagem, né? E como é que você faz isso? Os fótons, o número de fótons ele está associado à intensidade do feixe de luz. Então, se você tem um feixe de luz tipo esses que a gente consegue ver, eles são compostos por muitos fótons, tá? Agora, se você começar a diminuir a intensidade da luz, e a gente tem tecnologia para fazer isso hoje, então tem laser que você consegue garantir que tem um fóton só sendo lançado. Porque à medida que você diminui a intensidade do feixe de luz, imagina um laser lá, você vai diminuindo a intensidade dele, tem hora que você está lançando poucos fótons, e tem vezes que você está lançando um fóton só. E aí tem mecanismos experimentais que permitem garantir que você está lançando só um fóton realmente numa montagem dessas, por exemplo, do experimento de fenda dupla. Então imagina a seguinte situação: você vai lançar um fóton por vez no experimento de fenda dupla. E aí é algo muito difícil de imaginar o que vai acontecer, né? E a mecânica quântica tem disso. A mecânica quântica é uma teoria que ela não nos permite, e de novo eu estou usando a interpretação que é adotada pela maior parte dos físicos, né? A gente chama essa interpretação de Copenhague, tá? Nesse vídeo que aparece aqui no card a gente fala em mais detalhes sobre a interpretação de Copenhague. Mas, de acordo com a interpretação de Copenhague, né, a gente não consegue criar imagem para os fenômenos da mecânica quântica, eu não consigo desenhar um fenômeno da mecânica quântica acontecendo, né? Então, é muito difícil imaginar o que acontece quando eu lanço um fóton num aparato de fenda dupla. Mas o resultado do experimento a gente consegue ter acesso, claro, né? Então, como que a coisa acontece? A coisa acontece da seguinte forma: você lança no experimento de fenda dupla lançando um fóton por vez. O que acontece? Você lança um fóton, aparece um pontinho lá na tela. Você lança o segundo fóton, aparece um segundo pontinho lá na tela, no anteparo lá, né? Como mostra essa imagem. Você vai lançando vários pontos, você vai lançando vários fótons, e essa tela vai sendo preenchida por vários pontos. E no final das contas, você vai ter uma distribuição que é essa distribuição que aparece aqui na tela. Ou seja, você tem pontos espalhados. Então você fala, então é partícula. Só que olha como é que esses pontos se distribuem na tela. Eles se distribuem mantendo aquela estrutura do padrão de interferência. Então, quando você compara a imagem do padrão de interferência, né, com as faixas vermelhas, com esses pontinhos, você vê que tem uma semelhança muito grande. Ou seja, apesar de lançar um fóton por vez ali dentro,
existe uma interferência acontecendo, né? E isso é altamente difícil de imaginar, né? Então, isso pra gente é totalmente inconcebível. Como é que você lança um fóton e ele sofre interferência com quem, né? Então, essa é uma das dificuldades da mecânica quântica, né? Que é como interpretar essa teoria, né? Então, de novo, com essa interpretação que a maior parte da comunidade científica adota, você meio que não faz essa pergunta, você não considera esse meio do caminho como algo que você pode desenhar, tá? Então, o que acontece ali entre a fonte lançar o fóton e o fóton passar pela fenda dupla e chegar no anteparo, a gente não vai desenhar isso, a gente não vai tratar disso, a gente não vai descrever essa parte do experimento. O que a gente quer? A gente quer saber só qual que é a probabilidade do fóton bater em algum ponto da tela. Isso a mecânica quântica faz de maneira muito, muito bem feita, tá? Muito precisa. Então, beleza, o resultado do experimento, que é o que a gente consegue enxergar, está descrito. O meio do caminho, o que aconteceu do fóton, com o fóton lá enquanto ele passava pelas fendas, sei lá como é que ele passou pelas fendas, ele sofreu interferência ou não, sei lá, essa coisa não interessa porque a gente não está olhando para isso, tá? A gente não está detectando a passagem do fóton pelas fendas, a gente está só olhando para o que acontece com o fóton quando ele chega lá no anteparo, tá? Na tela. Então, isso a teoria quântica, a função da teoria quântica é essa, falar o que acontece com o fóton, qual que é a probabilidade de eu encontrar o fóton em algum ponto da tela. Isso a teoria faz muito bem. Então, a teoria prevê esse comportamento ondulatório nesse contexto experimental. Então, não dá para falar que o fóton é uma onda, ou que ele se comporta como uma onda. Não dá para falar isso de forma assim, literal, porque se você pegar a mesma fonte e colocar num outro experimento, você vai ver um fenômeno corpuscular acontecendo, né? Se for um experimento do tipo corpuscular. Então, não faz sentido, essa afirmação ela não tem mais sentido na física quântica, né? Falar sobre a natureza dos objetos é algo que perde o sentido quando a gente está tratando dos objetos da mecânica quântica. Então, o experimento de fenda dupla é interessante na mecânica quântica, né, quando a gente trata de objetos da mecânica quântica, num regime quântico, né, porque ele torna explícito esse caráter curioso, né, de algo que a gente chama de dualidade onda-partícula, né, o fato de que objetos da mecânica quântica têm comportamentos corpusculares e o comportamento deles depende, na verdade, o comportamento desses objetos, né, você não consegue estabelecer qual é a natureza desses objetos, né? Você consegue observar fenômenos com o mesmo objeto, você consegue observar fenômenos ondulatórios e corpusculares, dependendo do experimento. Ou seja, não dá para tratar do objeto como um objeto isolado, só dá para pensar no objeto dentro de um contexto experimental. Então, se você está fazendo um experimento corpuscular, você está observando um fenômeno corpuscular, se em outros experimentos você está fazendo ali um experimento que tem como resultado, né, característica ondulatória, você está observando um fenômeno ondulatório, mas ali fenômeno inclui também a montagem experimental, o aparato experimental, não só o objeto. Então não dá para falar do objeto sozinho, mas sim do objeto dentro de um contexto experimental. O experimento de fenda dupla, ele é realizado, aqui eu estou falando dele com fótons, né, com luz ou radiação eletromagnética, né, mas ele é realizado também com átomos, e ele mostra o mesmo resultado desses com fótons, né? Ele é realizado com elétrons, ele é realizado também com moléculas, e moléculas até grandes, tá? Assim, existe um experimento que foi realizado ali no início dos anos 2000, que eu vou deixar o link para o artigo aqui na descrição desse vídeo, mas esse experimento ele foi realizado, é um experimento de interferômetro, né? Usando uma molécula que a gente chama de fulereno, né? O fulereno é uma molécula de 60 átomos, composta por 60 átomos de carbono. Então já é uma molécula bem grandinha, assim, né? E ela também demonstra esses tipos de interferência. Quando você começa a aumentar o objeto, então você começa a tratar de moléculas maiores, né? Fica muito mais difícil experimentalmente você realizar o experimento de fenda dupla, né? Por questões assim de técnicas experimentais que são complicadas, porque você tem que manter algo que a gente chama de coerência, né, do estado quântico ali, e o estado quântico, os objetos da mecânica quântica, eles são muito sensíveis ao ambiente, então ele tem que estar muito bem isolado do ambiente para você conseguir ver esse tipo de fenômeno, e é mais difícil fazer isso quando você tem moléculas maiores, tá? Por isso que a gente não consegue ver fenômenos quânticos no mundo, né, com objetos macroscópicos, né? Então, mas esse experimento foi feito com fulereno, um experimento muito cuidadoso, difícil e tal. Ele foi realizado e os autores conseguiram perceber padrão de interferência ainda, né? Então,
O experimento de fenda dupla serve para isso, né? A princípio, na física clássica, ele serve para distinguir. A expectativa era, ele é capaz de identificar a natureza da luz. Ele vai ser capaz de identificar a natureza da luz. Ele é pensado assim na física clássica. Quando entra a mecânica quântica, isso começa a ficar muito bagunçado, né? E ele se torna um experimento que revela um caráter ondulatório de certos objetos, não é nem só da radiação eletromagnética, né? Objetos que a gente achava que era partícula também tem esse caráter ondulatório, mas no final das contas, né, pela interpretação adotada pela maior parte dos físicos, né, para tentar diminuir um pouco esse desconforto que surge com essa ideia de que o objeto ele é onda ou é partícula, né, surge essa interpretação que vai tratar do fenômeno como um todo, incluindo também o aparato experimental. Então a gente deixa de falar da natureza do objeto e começa a falar sobre o experimento como um todo. E nesse caso, o experimento pode ter caráter ondulatório, pode ser, né, do tipo ondulatório ou corpuscular, e o experimento de fenda dupla é do tipo ondulatório.